Bom dia! Meu nome é Paulo Machado, eu sou discípulo de Cristo da Igreja de Goiânia e é um prazer poder estar falando com vocês, meus irmãos de Ribeirão. Foi muito legal quando eu recebi o convite, isso me encheu de ânimo também e quero poder estar animando vocês. Eu quero começar com uma oração. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos dá, por poder nos reunir como sua igreja. Pai querido, por favor, abra nossa mente, abra nosso coração, Pai, nos capacite para poder meditar em suas escrituras. Por favor, Pai querido, que nós possamos sair melhores do que chegamos, que nós possamos sair conhecendo mais de Ti, que nós possamos, Pai, sair constrangidos com a Sua palavra. Deus amado, muito obrigado pelo Seu Filho Jesus, que o Senhor enviou como sacrifício por nós. É em nome dele que eu oro, Pai, com muita humildade, que eu oro com muita gratidão. Amém. Vamos lá. Eu queria começar com uma escritura que está no livro de Provérbios, no capítulo 19, a partir do versículo 21. De óculos fica bem melhor. Diz assim: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. A nossa pregação hoje é alvos com fé. Na nossa mente, a gente está sempre trabalhando, a gente está sempre fazendo planos. Isso é natural, né? É um sinal de que a gente está vivo, que a gente está lúcido, que a gente tem consciência. Mas pode existir uma diferença entre aquilo que estamos planejando e o propósito de Deus para nossas vidas. Eu não sei você, mas comigo acontece, assim, até com uma certa frequência, né? Nos momentos em que eu tenho que tomar grandes decisões, às vezes eu me vejo assim, tentando arrumar para que as minhas decisões, elas estejam alinhadas muito mais com a minha própria vontade, com o meu coração, do que às vezes com a vontade de Deus. Eu vou te perguntar então, né? O que foi que você planejou para o ano de 2021? Quais foram os planos que você fez? Trabalho? Você fez planos sobre a sua vida acadêmica? Você fez planos de casamento? Você fez planos de viagem, né? E até mais. E os planos de 2020? Como é que foram os planos de 2020? Eles se concretizaram? Deu tudo certo? Você conseguiu ter sucesso nos planos que você fez em 2020? Não? Bom, e o que é que deu errado então? Por que nem todas as coisas que nós planejamos, elas acontecem como a gente gostaria que fosse? O que é que tem acontecido? Eu vou citar mais uma escritura, que é Provérbios, capítulo 16, versículo 1 a 3, que diz assim: ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Poxa, mas quando eu fiz os meus planos, eu orei, eu apresentei ao Senhor os meus planos, e, francamente falando, né, eu acho que meus planos pareciam bons planos, pareciam planos puros também. Mas então o que é que deu errado? Por que é que não funcionou? Eu estou fazendo esse questionamento porque esse ano eu fiz novos planos para 21. E eu quero muito, eu tenho muita fé de que esses planos vão dar certo. O que é que foi que deu errado então? Por que as coisas não aconteceram? Tem uma escritura no livro de Mateus, capítulo 6, versículos 31 a 34, que podem nos dar uma boa dica do que é que está acontecendo de errado. Por que é que nossos planos às vezes estão se frustrando? Vamos dar uma olhada? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial de vocês sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois,
em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. E então as demais coisas lhe serão acrescentadas. Medite sobre isso. Para o mundo, pode até não funcionar assim, mas aos discípulos, para que as demais coisas aconteçam, é necessário que nós coloquemos o reino de Deus como prioridade em nossa vida. Busque, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Aí, então, as demais coisas serão acrescentadas. Quero te fazer uma nova pergunta. Hoje, na igreja de Goiânia, né? É um dado, né? Na igreja de Goiânia, hoje nós somos uns 20 e poucos discípulos. Eu acredito que em Ribeirão também deve estar aí um pouco mais de 20, um pouco menos de 30. Eu acredito que vocês têm sido muito felizes, né, no crescimento da igreja. Bom, é um bom número, não é? Todo mundo se conhece, todo mundo é amigo, a gente tem amizades assim bem próximas, porque quando o grupo é pequeno, é super confortável, porque a gente tem aquela amizade mais chegada, a gente passa mais tempos juntos, isso é muito legal. Mas com relação ao crescimento da igreja, o que você acha que é o plano de Deus? Vamos ler uma escritura que vai ajudar a gente a pensar um pouquinho sobre isso. O plano de Deus é que a gente seja esse grupo legal que é hoje, né? Seja esse grupo legal que é hoje, onde nós temos esse conforto de nos conhecer pessoalmente, cada um, temos amizades próximas. Ou o plano de Deus difere um pouco a respeito disso? Porque eu gosto. Em Atos 2, 44 e 47 diz assim: todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Olha, vamos comparar essa escritura com a nossa igreja. Fala que todos se mantinham unidos. Ok, confere. Fala que vendiam suas propriedades e bens e distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. A gente ainda não vendeu as nossas propriedades e bens, mas a gente tem utilizado os nossos recursos para auxiliar as necessidades das pessoas que a gente sabe que precisam, né? Acho que também confere. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. A gente pode melhorar. A gente não se reúne todos os dias, mas a gente tem uma frequência de reuniões, né? Que a gente pode aprimorar. Se reuniam no pátio do templo, juntos faziam suas refeições. Também legal, a gente gosta muito disso, né? Com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E aí, finalmente, o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. O Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos, ele me dá aquela sensação assim que a igreja crescia continuamente. A igreja estava sempre crescendo e sempre tendo mais irmãos, né? Para mim, parece que Deus realmente quer que as pessoas façam parte da igreja, que mais e mais pessoas, que a nossa família cresça. Então a Escritura fala assim, que Deus não quer que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Para isso acontecer, é necessário que de alguma forma a gente participe disso. Bom, vamos lá. Pergunto para você de novo. E o crescimento da igreja? Você colocou isso no seu plano para 2021?
Você tinha colocado isso no seu plano para 2020? Eu tenho uma tendência a fazer planos. Fiz alguns planos espirituais, fiz alguns planos não tão espirituais, mas eu tenho pensado a respeito disso, né? Deus, ele poderia ter entregado essa incumbência de alcançar os perdidos a anjos, mas ele entregou para nós. E eu tenho essa situação que a gente está vivendo hoje de pandemia, onde a gente vê pessoas sofrendo com a doença, famílias perdendo seus entes queridos, e eu faço uma associação muito próxima disso com as pessoas que não estão conhecendo a Deus. São pessoas que estão morrendo de verdade. Não é uma coisa... Alguns podem até pensar assim, né? A morte física e a morte espiritual. É morte. A morte física e a morte espiritual é morte. Essas pessoas que a gente vê andando na rua, que a gente não tem convidado para estudar a Bíblia, que a gente não tem falado com elas, são pessoas que estão, Walking Dead, estão andando pelas ruas como mortos-vivos. Jesus até usa essa expressão com alguém, com um seguidor dele, que ele fala assim, deixa eu ir sepultar meu pai. Aí Jesus fala assim, deixe que os mortos cuidem dos mortos. Então, eu fico pensando assim, a gente precisa ter um olhar de misericórdia muito profundo para as pessoas que ainda não fazem parte desta nossa família. As pessoas que ainda não conhecem Cristo como nós tivemos a oportunidade de conhecer. As pessoas que ainda não foram amadas como nós fomos amados. É preciso que a gente olhe de verdade para fora e veja que essas pessoas estão perecendo. Eles estão com uma doença terminal, que é o mundo contaminando elas. E essas pessoas vão se perder. A menos que eu olhe para essas pessoas com um olhar de misericórdia e não pratique uma coisa horrível. A gente vê aí na televisão falando sobre omissão de socorro, abandono de incapaz. Quando a gente não tem um olhar profundo para essas pessoas que estão no mundo e não estão sendo apresentadas para Cristo, é mais ou menos a mesma coisa. É uma omissão de socorro, o abandono de pessoas à própria sorte, sem conhecer Cristo. Pensa um pouquinho, medita um pouco sobre isso. Vamos ler mais uma escritura. João 4, 32 a 35. Diz assim, mas ele lhes disse, tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então seus discípulos disseram uns aos outros, será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo, abram os olhos, vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Eu quero frisar esse ponto que Jesus diz aqui, A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Fazer a vontade e concluir a sua obra é manter o foco até o fim. Ter um alvo e manter o foco, concluir a obra. O que é que você planejou para 2021? Eu fico aqui pensando e fico aqui super curioso. O que foi que você planejou para 2021? Bom, o que quer que seja, inclua um plano espiritual de alcance. Um plano arrojado de alcance. Eu quero fazer um desafio. Eu quero te desafiar a convidar uma pessoa por dia para estudar a Bíblia. Uma pessoa por dia. Alguns anos atrás,
eu fui numa reunião de liderança em Ouro Preto. Eu não tenho bem certeza se foi 2017, se foi 2016. E nesse ano, já há algum tempo, né? A igreja de Guarulhos, ela tem tido muitos batismos. Esse ano especificamente eu tinha ouvido algo a respeito. Então quando eu fui para essa reunião lá em Ouro Preto, eu fiquei muito curioso e eu queria conhecer o líder da igreja de Guarulhos e bater um papo com ele, o Ivan. E aí eu consegui, ele estava super concorrido, mas eu consegui um tempo para a gente tomar um café junto e bater um papo. E aí eu fui conversar com ele, sabe, poxa, Ivan, o que você tem feito? Você tem tido tanto sucesso em alcançar as pessoas e tudo mais tal? E ele falou, olha, Paulo, não tem sido fácil, eu tenho jejuado, eu tenho orado, eu tenho lido mais a Bíblia. Poxa, que bom, né? Ele falou, eu tenho buscado me aproximar mais de Deus, eu tenho me concentrado, eu tenho focado nas coisas espirituais, mas tem uma coisa que eu tenho feito diferente. Eu não estou convidando mais as pessoas para ir no culto. Uau, sério? Não. E eu nem tenho convidado mais as pessoas para ir no bate-papo. Me explica então. Agora eu convido as pessoas para estudar a Bíblia. Eu vou lá e encontro o cara no estacionamento do supermercado. Ele olhou para mim, olhou de novo e falou, porra, isso é o sinal de Deus. Eu vou lá e convido o cara para estudar a Bíblia. Eu estou no elevador e encontro alguém e a pessoa deu uma deixa, eu convido aquela pessoa para estudar a Bíblia. Isso tem muita objetividade e é bem eficaz, porque quando a gente convida alguém para estudar a Bíblia, a pessoa vai dizer sim ou vai dizer não, mas o fato é que ela sabe que você quer que ela conheça a Deus. E quebra qualquer barreira, né? Aquela barreira, aquele preconceito de igreja, de grupo religioso. A verdade é que ele teve muito sucesso. Esse ano, ele particularmente, ele estudou, eu não sei com quantas pessoas ele estudou, na verdade, mas eu sei que dos estudos que ele teve, ele batizou naquele ano. Ele, pessoalmente, batizou 8 pessoas. Foram 3 casais e 2 solteiros. Essa semana, teve aqui em Goiânia uma discípula lá de Guarulhos. E ela estava me contando que quando ela foi para a igreja, que ela era bebezinha, ela tinha 7, 8 anos, a igreja tinha 20 membros. E 12 anos depois, eles são mais de 80 membros, quase 90. Então, poxa, que coisa incrível. Olha que coisa incrível pode acontecer em Goiânia. Olha que coisa incrível pode acontecer em Ribeirão. Um crescimento assim exponencial. Eu me lembro, viu? Eu me lembro bem, né? Goiânia cresceu muito. Eu me lembro bem quando Goiânia tinha uns 2 discípulos, que era eu e minha esposa. Então, quando eu olho hoje para Goiânia com 20 discípulos, eu tô assim maravilhado. Mas Deus quer mais. Deus quer que essa cidade de Goiânia, de 1 milhão de habitantes, 1 milhão e pouco, né, 1 milhão e 200, 300, que ela seja ganhada para Cristo. Deus quer que Ribeirão seja ganhado para Cristo. Deus não quer que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Sobre esse desafio de um convite bem feito, convidar uma pessoa de forma eficaz, fazer um convite bem feito por dia. Um convite onde você convida a pessoa para estudar a Bíblia, você se apresenta, convida a pessoa para estudar a Bíblia, pega o telefone dela para fazer um segmento. Uma pessoa por dia. Uma barreira que eu tinha com relação a convidar uma pessoa por dia, sabe qual era? Eu queria convidar pessoas que se pareciam comigo. Eu queria convidar homens casados, pais de família, profissionais, liberais ou não. Mas uma pessoa que eu olhava assim, eu me identificava, aquela pessoa se parecia, essa pessoa é uma boa pessoa para estudar a Bíblia. Só que esse perfil de boa pessoa que eu achava que era o ideal para estudar a Bíblia, no meu círculo de amizades ele acabava acabando, né? Eu convidava um amigo, uma vez, 2, 3, depois quando eu ia falar com ele já até virava as costas, nem queria me ouvir mais. Na verdade, não é necessário que a gente convide apenas as pessoas do nosso círculo de amizade, ou os nossos irmãos, ou os nossos vizinhos. Não.
nós podemos convidar qualquer um, qualquer estranho que a gente passar pela rua. Importante é que nós estejamos em espírito de oração, que a gente levante de manhã pensando sobre isso, orando sobre isso e pedindo a Deus, Deus, coloca no meu caminho a pessoa que eu vou convidar hoje. Olha, um estranho que a gente convida hoje pode se tornar amanhã nosso irmão na fé. De estranho, ele pode se transformar em seu irmão na fé. Um perfeito estranho, um maravilhoso irmão amanhã. Se você decidir convidar uma pessoa por dia, vamos fazer uma matemática aí? São 6 pessoas por semana. São 24 convites por mês, são 3 estudos por mês, são 36 estudos por ano. Um discípulo, fazendo um convite bem feito por dia, pode levar 4 pessoas ao batismo em um ano. Isso daqui, eu falei só de números. Deus pode fazer infinitamente mais do que isso. Mas eu estou só tentando te animar a pensar, você pode fazer muito mais do que você tem feito. Eu posso fazer muito mais do que eu tenho feito. Quando eu separei essas escrituras, quando eu pensei sobre isso, eu estava pensando no que é que eu tenho feito, né? Em um grupo, né, de discussão, um dia surgiu a seguinte questão: se o reino dependesse do que você tem feito hoje, a igreja ia crescer ou ia acabar? Bom, Deus não precisa exatamente de nós para que a palavra seja pregada, mas Ele nos dá o privilégio de fazer parte disso. A palavra de Deus vai continuar sendo pregada, independente se eu faça algo ou não. Mas Deus nos dá o privilégio de poder fazer algo. E é incrível quando a gente olha para trás e vê, poxa, eu ajudei aquele cara estudando a Bíblia com ele, ou eu convidei aquele outro camarada ali, ó, e hoje, poxa, eu quero uma bênção. Então, Deus nos dá o privilégio de construir uma família. Eu fico pensando assim, né? O quanto é que a gente pode fazer? Se a gente olha para trás um pouco, né, o princípio da nossa igreja foi um pequeno grupo que veio para o Brasil, e hoje nós somos aí quantos mil, né, espalhados pelo Brasil em diversas capitais. E o que é mais que Deus pode fazer por esse Brasilzão? Quantas pessoas mais podem conhecer a Deus e desfrutar desse privilégio que nós temos hoje? Quero compartilhar mais uma escritura. 2 Coríntios 9:6 fala assim: quem semeia pouco, colherá pouco, mas quem semeia com fartura colherá. Eu acho que esse negócio de convidar uma pessoa por dia está totalmente ligado a isso, a semeadura, a lançar a palavra. Se a gente convida uma pessoa por semana, o reino vai seguir em frente. Mas se a gente semear um pouco mais, a gente vai ver isso acontecer com um pouco mais de velocidade. Olha, é muito legal quando a gente está ali cantando um louvor na igreja e aí a gente ouve lá 20, 22 pessoas cantando firme estou. Aquilo enche meu coração de uma tal forma. Agora imagina ouvir 80 pessoas cantando, ouvir 100 pessoas cantando, ver uma igreja repleta de pessoas louvando a Deus. É mais ou menos ir para o céu sem sair da terra, né? Vamos ler mais uma escritura. Diz assim: eu lhes asseguro, se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Amém? Tudo o que vocês pedirem em oração, peça em oração pelos seus irmãos que estão vagando pelo mundo, aquelas pessoas que Deus quer trazer para dentro da igreja, aquelas pessoas que Deus quer que você ame. Peça em oração por elas, né? E creiam que já receberam, e assim lhes sucederá.
Mais uma escriturazinha, pra gente, é bom, né? Quando a própria palavra de Deus fala, né? Tiago 1, 5 a 8. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedido. Peça, porém, com fé, sem duvidar. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense que tal homem receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz. Peça com fé. Bom, meus queridos, era isso. Eu queria animá-los a olhar para 2021 com um propósito espiritual de crescimento. Um 2021 que a gente vai, depois desse 2020, que foi uma loucura, né? A gente olhar para 2021 como um ano em que a gente vai poder contribuir de forma individual para o crescimento do reino. Poder olhar lá, quando chegar no fim do ano, e falar, poxa, eu busquei em primeiro lugar o reino de Deus. E aí avaliar se as demais coisas foram acrescentadas. Amém? Finalizando, eu vou fazer uma oração que, na verdade, eu vou parafrasear o Paulo, né, que fez essa oração. Ele fez essa oração aos Filipenses. E diz assim, a vocês de Ribeirão, né? Graça e paz da parte do nosso Deus e Senhor Jesus Cristo. Agradeço ao meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Esta é a oração de Paulo aos Filipenses. E eu faço desta oração de Paulo Machado aos ribeirenses. Muito obrigado pela atenção. Espero que a gente possa ter outras oportunidades de estar junto e brindando, né, os milagres que Deus tem feito em nossas vidas. Um grande abraço. Amém.